E eu falo para você que abrir mão da nossa vontade não é uma coisa tão simples. Pastor, como que o senhor fala isso? Simples, faça um regime e aparece ali uma torta na tua frente. Estou falando de uma torta. Né? E aí você vai ver que o pecado é muito relacionado a isso. E você percebe que é assim, você resiste quando você não come a torta, sim ou não? Agora, se você comer um pedacinho, é só um pedacinho? Não. Aí você fala assim, já que eu comi um pedacinho, é só hoje. Aí o que é que você faz? Mais outro pedacinho. Mas está tão gostoso, amanhã eu volto novamente, o quê? A dieta. Mais o terceiro, daqui a pouco quando você olha, comeu a torta todinha. E aí vem o quê? Depois que come a torta, está saciado, o que é que vem? O arrependimento. Né? Por que que eu fiz isso? Pecado é desse jeito. Então ele é manifestado, e se você resistir, ele não terá domínio na sua vida. Agora, se você ceder, ele é prazeroso. Quem diz que pecar é ruim, está mentindo. Pecar é bom demais. Pecar é maravilhoso para a carne. Agora é destrutível para o espírito. O que significa isso? Significa que uma pessoa que satisfaz a vontade da carne, o espírito fica limitado, amortecido. É por isso que há uma necessidade de eu vir para a igreja. Há uma necessidade de eu orar. Há uma necessidade de eu jejuar. Por quê? Porque aqui eu sou ensinado a colocar em prática, lembra aquilo que eu falei da transformação? Lá fora. Porque lá fora é muito difícil, se você não se alimentar, viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. Por quê, pastor? Porque há um embate dentro de nós, da carne e do espírito. É uma luta constante. Um dos dois vão vencer, ou a carne ou o espírito. Então, quem é que pode vencer? Quem você alimenta mais. Quem você alimenta é quem vai vencer. Se eu quero alimentar o espírito, então qual é a alimentação para alimentar o espírito? Quais são? Vamos lá? Quê? Ler a palavra de Deus. Você já vai quebrar a barreira lendo a palavra de Deus, porque tem pessoas que falam assim, eu leio a Bíblia e não entendo nada. Tá bom. Tem tanta gente que vai na escola, não entende nada de química, nem de física, aprende? Aprende. Aí sendo ensinado, vai sabendo o que é uma tabela periódica, vai aprendendo, vai agilizando, tudo assim. Por quê? Porque é algo novo. Então, se eu não leio a Bíblia, e eu começo a ler a Bíblia, então significa que Deus vai te dando um entendimento. Mas isso é o quê? É uma demonstração de perseverança. E aí vem o quê? A pesquisa. Um dia o irmão chegou para mim e falou assim, pastor, eu vou falar uma coisa para o senhor, eu tenho uma grande dificuldade para dormir. Mas quando eu leio a Bíblia, me dá um sono imediatamente. Eu falei, pronto, a Bíblia virou agora sonífero. Por que que eu estou falando isso? Porque a carne não quer que você leia a Bíblia. Pode ter certeza disso. Porque quando você lê a Bíblia, você se alimenta da palavra de Deus. É um manual. A Bíblia, ela é o manual. Ela é a instrução. Por isso que Deus deixou o manual. O manual da nossa vida chama-se Bíblia. Ah, mas foi homens que escreveu. Sim, foram homens. Inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Como é que eu sei disso, pastor? Pelo tempo, a veracidade do tempo. Você vai ver você tem noção quantas pessoas falaram mal da Bíblia? Quantas pessoas criticaram a Bíblia? Todas elas passaram, mas a Bíblia ela continua de pé. E não tem um livro mais lido na face da terra do que a Bíblia. Você vai ver que nem o comunismo impediu da Bíblia entrar. Você vai ver que as pessoas lá, a igreja subterrânea, ela sobreviveu com um versículo bíblico. A pessoa pegava um versículo e comia. A pessoa lia, a pessoa se alimentava. E olha que essas pessoas, você vai ver que elas eram perseguidas. Elas eram colocadas num quarto, era colocado numa goteira que elas não tinham como se mover e ficava pingando aquela água no seu cérebro, na sua cabeça, até furar. Tudo isso para a pessoa negar o nome de Cristo. Você vai ver que outras pessoas foram jogadas na arena. Tudo por amor de Deus. E eles não abriram mão. Mas você vai ver que muitas pessoas foram contra, não estão mais aqui.
Eu conheço um que ele perseguiu, e depois a casa dele, ele se converteu. Ele queria provar que a Bíblia não era algo de Deus. Na frente ele se converteu e a casa dele virou um museu de Bíblia. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela transforma e ela se renova a cada dia. Quando eu leio a Bíblia, eu fico impressionado. Parece assim, meu Deus, eu nunca vi esse versículo. Mas você vai ver que de repente tem a manifestação da glória de Deus. Deus vai nos ensinando. Então, o manual é a Bíblia. A Bíblia é o nosso manual. E aqui tem exemplos a serem seguidos.